Olá, mulher mais linda dessa terra, que bom ter você aqui comigo para mais um vídeo no canal, onde a gente vai aprender lições importantíssimas para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Muito bom ver que vocês estão assistindo, que vocês estão compartilhando comigo, né, aquilo que vocês também estão aprendendo, aquilo que também o Senhor está ministrando no coração de vocês. E olha só, hoje nós vamos falar de uma mulher incrível. Foi a primeira juíza levantada por Deus, onde a palavra nos diz que foi Débora, e que teve uma conexão também, ali que Deus conectou duas mulheres, que de uma forma tremenda, e cada uma na sua identidade, que é Jael. Então nós vamos falar dessas duas mulheres. Bom, para começar, eu quero pedir para você que você deixe seu like, que você envie esse vídeo para suas amigas, tá bom? Não esqueça de comentar aqui também o que você achou desse vídeo, tá bom? Então vamos lá? Lá no Juízes capítulo 4, diz o seguinte, no versículo 3: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro e 20 anos ele oprimia poderosamente os filhos de Israel. Então existia um rei, Cícera é o nome dele, que ele tinha muitas carruagens de ferro e há 20 anos ele vinha oprimindo o povo de Israel. Aí no verso 4 já diz o seguinte: E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha que interessante esse texto. Aqui já nos mostra que Débora era uma mulher de credibilidade, uma mulher que ela sabia quem ela era em Deus e ela tinha autoridade naquilo que ela falava. Débora julgava Israel naquele tempo e ela habitava debaixo da palmeira. Débora entre Ramá e Betel, no monte de Efraim, e os filhos de Israel subiam até ela para o juízo. Então, o povo de Israel levava as causas para que Débora julgasse, né? Então, ela era uma mulher de caráter, uma mulher íntegra, uma mulher de autoridade. Ela foi levantada realmente por Deus para exercer esse papel. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoam, para que saísse de Quedas, Naftali. Ele disse: O Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: Vai e te aproxima em direção ao monte de Tabor e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E aproximarei de ti o rio Quizon, Cícera, o capitão do exército de Jabim, com as suas carruagens e a multidão, e a entregarei na tua mão. Então aqui Débora, ela profetizou, né, que Baraque ele iria vencer esse rei que estava oprimindo Israel há mais de 20 anos. Só que aconteceu o seguinte: Baraque lhe disse: Se tu fores comigo, então eu irei, mas se tu não fores, eu não irei. Então Baraque aqui ele duvidou, né, daquilo que Débora carregava, daquilo que ela disse, daquilo que ela profetizou. Se é palavra de Deus mesmo que vai se cumprir, então vem comigo, porque eu quero ver que se cumpra. Só que a partir desse versículo, eu vejo Deus conectando duas mulheres. E ela foi uma mulher muito corajosa, Débora, porque ela foi para a batalha com Baraque. Então ela se posicionou e falou assim, no versículo 9: E ela disse: Certamente eu irei contigo, todavia, a jornada que tu empreendes não será para tua honra, pois o Senhor vencerá Cícera por mão de uma mulher. Olha que poderoso isso. Aqui Deus já conecta Débora com a mulher que ele iria levantar para honrar. Gente, eu achei esse versículo um versículo poderoso, né? Porque Débora, ela se posicionou. Se precisar ir com você, eu vou, porque eu tenho convicção daquilo que Deus tem falado comigo. Eu conheço a voz do meu Deus e eu sei que é Ele que tem falado. E eu sei que Ele vai entregar esse rei nas mãos do povo de Israel. Então ela se posicionou e foi. E lá no verso 14 diz: E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Cícera na tua mão. Então Cícera, aí ali o Baraque foi com seus exércitos, com 10.000 homens, e foi derrotado todas as carruagens. Só que Cícera, ele pegou e saiu da sua carruagem a pé correndo. No verso 15 diz assim: E o Senhor derrotou Cícera e todas as suas carruagens e todo o seu exército com o fio da espada diante de Baraque. Então Cícera desceu de uma carruagem e fugiu a pé. Aí lá no verso 17: Todavia fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Eber, que
o queneu, pois havia paz em Jabim, o rei de Azor, a casa de Eber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: volta-te, meu senhor, volta-te para ela dentro da tenda, e cobriu com um manto. Jael era esposa de Eber, e eles eram queneus, eles eram nômades, então eles viviam viajando, né? E ali Jael, ela se viu numa situação com um problema. E o que eu acho incrível dessa mulher aqui é que ela não fugiu do problema. Ela foi de encontro com esse problema. E o que mais me impactou, o que mais Deus falou no meu coração aqui é que ela teve o controle das emoções dela, porque ela sabia que o povo estava em guerra. Ela sabia quem esse homem era, porque quem anda viajando conhece as atrocidades que os outros reis estavam fazendo com o povo. Então ela sabia quem esse homem era. Então ela controlou as suas emoções e falou assim: entre aqui, eu vou te esconder. Eu vou te esconder. O marido dela era cunhado de Moisés. Então ela também sabia o Deus do povo de Israel. Ela também sabia da história que Deus já estava fazendo ali com o povo. E ela saiu de encontro com esse problema. Um controle de emoções já eu tive. Já não correu do problema, não ficou desesperada no meio de uma guerra. Falou: ai meu Deus do céu, e agora? Não. Jael foi de encontro com o problema. Jael estava ali posicionada. Ela não, esse problema aqui, ó, ela já estava com a visão lá na frente do que ela poderia fazer. Não, se esse rei aparecer aqui, eu vou fazer isso. Aí lá no verso 21 diz o seguinte: então Jael, esposa de Eber, pegou um cravo da tenda e pegou um martelo na sua mão. Continuando no verso 19. E ele disse a ela: dai-me, rogo-te, um pouco de água para beber, pois tenho sede. Ela cobriu uma garrafa de leite, lhe deu de beber e o cobriu. E ele voltou e disse: põe-te o pé da porta da tenda, e será quando qualquer homem vier e perguntar se há algum homem aqui, tu dirás que não. Fica na porta vigiando aqui, guarda pela minha vida. Então Jael, olha que mulher posicionada. Então Jael, esposa de Eber, pegou um cravo da tenda, pegou um martelo na sua mão e foi delicadamente até ele. Golpeou o cravo nas suas têmporas e prendeu no solo, pois ele estava em sono profundo e exausto. Então ele morreu. Sabe, muitas vezes nós desprezamos as habilidades que o Senhor nos dá. Ela era uma nômade. O que Jael sabia fazer perfeitamente era montar e desmontar a tenda. Ela sabia manusear um martelo e uma estaca de forma como nenhuma outra mulher sabia. E talvez nos olhos de muitas outras mulheres, já o que ela fazia era pouco, era pequeno. Mas foi essa habilidade que o Senhor usou essa mulher para matar aquele opressor do povo de Israel. E foi num golpe só. Foi num golpe só. Então Jael era uma mulher que ela ia de encontro com o problema, ela não fugia do que ela tinha para fazer. Jael era uma mulher que usava as habilidades que ela tinha, mesmo que para todo mundo parecesse pouco, pequeno, mas ela honrava aquilo que Deus deu de melhor para ela. E ela executou com perfeição. Ela era uma pessoa que já estava pensando lá na frente. Ela já estava pensando além do problema. Então, Jael me ensinou muito. Talvez nós precisamos pegar essa estaca, esse martelo que o Senhor colocou nas nossas mãos e partir adiante do problema. E partir para resolver o que precisa ser resolvido. Talvez você ache que a sua estaca, o seu martelo é pouco, mas é a habilidade que o Senhor te deu para executar com perfeição. Não despreze as pequenas coisas que você sabe que foi o Senhor que te deu. Mas eu só sei cozinhar, Luísa. Cozinhe de forma poderosa para a glória de Deus. Mas eu só sei incentivar alguém, eu só sei aconselhar. Faça tudo o que você acha que é pouco para glorificar o nome de Deus. Que isso vai ser como uma estaca e um martelo nas suas mãos. Então, olha só, depois que ela fez isso... e eis que, enquanto Baraque perseguia Síria, Jael saiu a encontrá-la e disse: vem, eu te mostrarei o homem a quem buscas. Olha que eu resolvi o problema que era para você resolver, e você não acreditou na mulher quando ela disse lá atrás, né? Ela nem sabia da história. E quando ele entrou na sua tenda, eis que Cícera fazia morto.
e o cravo estava nas suas têmporas. Assim, Deus subjugou naquele dia Jabim, o rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E voltando aqui a falar de Débora, que Deus conectou essas duas mulheres, Débora e Jael. Uma era juíza, estava em alto padrão, com habilidades muito superiores diante de uma sociedade do que Jael, que era apenas uma mulher que montava e desmontava a tenda. Aqui a palavra fala que ela era esposa de Herode. Deixa eu confirmar o nome, né? De Eber, perdão. Que ela era esposa de Eber. Então, diante de uma sociedade, Débora estava aqui em cima e Jael estava aqui. Só que Deus conectou essas duas mulheres para que cada uma, dentro do seu propósito, cumprisse aquilo que Deus tinha para cada uma delas. E o que me encanta em Débora, que além dela ser uma mulher de caráter, uma mulher de vontade forte, uma mulher que ela tinha fé, que ela tinha convicção no Deus que ela servia, uma mulher que profetizava e ela colocava a vida dela, se fosse preciso, a jogo, porque ela acreditava no Deus que ela servia e naquilo que ela tinha dito vinha do Senhor. E lá no capítulo 5, Débora, ela começa a louvar a Deus, né? E cantaram Débora e Baraque, o filho de Abinom, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Então, quando Débora viu que o povo de Israel tinha ganho, ela começou a agradecer a Deus, ela começou a louvar a Deus. E lá no capítulo 7, né, Débora é colocada aqui como uma mãe, né? E os habitantes das aldeias cessaram, e eles cessaram em Israel, até que Débora me levantei, até que eu levantei como uma mãe em Israel. O que uma mãe faz? Uma mãe protege, uma mãe incentiva, uma mãe acolhe, uma mãe... Gente, o que uma mãe não faz por um filho? E ela foi colocada como essa característica, mãe de Israel. Uma mãe é muito mais que uma juíza. Uma mãe é muito mais que uma profetisa. Uma mãe é aquela que ela vê além do que os outros veem. Uma mãe tem um poder excepcional de enxergar as habilidades dos filhos. E é isso que Débora fez. Porque Débora, além disso, lá no verso 24, ela também engrandece Jael. Ela não fica ali se comparando, achando porque a honra tinha vindo para outra apenas e ela tinha que diminuir. Não, ela era aquela que falava: é isso mesmo. Aquela mãe que impulsiona, aquela mãe que acolhe quando era precisa, aquela mãe que nos dá o necessário, que nos dá o acalento. Ela era uma mulher verdadeiramente do Senhor, do céu. No verso 24, olha o que Débora declara sobre Jael: abençoada sobre as mulheres será Jael, esposa de Eber. Olha a característica de Jael, esposa de Eber, diante de uma juíza, de uma profetisa. Em momento nenhum, essa mulher que estava aqui em cima desprezou ela por conta disso. Ai, porque você só é dona de casa. Ai, porque você só desmonta a tenda e monta a tenda. Não, ela engrandeceu, ela deu honra para Jael. Abençoada ela será sobre as mulheres da tenda. Ela pediu água, ele deu leite, lhe trouxe manteiga em um prato nobre. Ela colocou a sua mão no cravo e a sua mão direita no martelo dos trabalhadores, e com o martelo ela feriu Sísera. Ela golpeou na sua cabeça quando perfurou e atravessou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou e caiu e deitou aos seus pés e se curvou. Olha quão poderoso é isso aqui, gente. Por quantas vezes essa mulher, trazendo para os dias de hoje, podemos ser julgadas pelo fato de não termos uma posição, um título. Quantas vezes, trazendo para os dias de hoje, nós mulheres, dentro outras mulheres, estou falando aqui dentro do contexto junto de outras mulheres, somos colocados à prova, né? Será que é de Deus? Porque não tem um título? Porque não é isso ou não é aquilo? É apenas uma esposa de fulano, uma dona de casa, alguém que monta e desmonta a tenda? Eu quero te incentivar a ser essa mulher que Débora foi, que olha além do que nós podemos oferecer, que conecta, que Deus conecta, que traz as amizades do céu, sabe? Isso aqui é grandioso, grandioso. Hoje eu escutei algo que eu estou meditando até agora. Tenha gente que celebre
as suas sementes e não apenas os seus frutos. Porque acreditar quando você ainda é uma semente é muito mais difícil quando alguém que já celebra só o fruto, né? Que só vai lá colher o fruto. Não, mas eu acreditei em você. Mas você me acreditou aqui no fruto ou quando eu ainda era uma semente? Então, Débora, ela era essa mulher que ela acreditava na semente. Lá no verso 31, pra gente terminar. Então, que pereceram todos os teus inimigos, o Senhor, mas aqueles que amam sejam como o sol queimado quando desaponta no seu poder. E a terra teve descanso por 40 anos. Depois desse acontecimento aqui, que o povo de Israel era oprimido, a terra teve descansos por 40 anos. 40 anos. Deus conectou mulheres, né? Mulheres que sabiam o seu propósito em Deus, mulheres que estavam ali dispostas a engrandecer a outra mulher, mesmo sabendo que socialmente o seu papel social era inferior. Que nós possamos ser essas mulheres que engrandeçam outras mulheres, que não olhamos apenas para títulos, mas que a gente possa celebrar as sementes, que a gente possa celebrar as sementes e não apenas os frutos. Tá bom, minha amada? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, de comentar e de enviar pra sua amiga, tá bom? Um beijo!